Olá, eu sou Térico Oliveira, professor de matemática, e nós estamos dando início a uma série de vídeos falando sobre metodologia científica. Nós iremos nos basear no livro Metodologia Científica ao Alcance de Todos, da professora Celicina Borges de Azevedo. Esse livro explica de uma maneira bem fácil como que estudantes da educação básica podem dar os seus primeiros passos nos seus projetos de ciência. Então, o objetivo dessa série de vídeos é que cada vez mais as pessoas, os estudantes do ensino fundamental e médio, possam tomar conhecimento da metodologia científica e possam desenvolver projetos científicos, a fim de que nós tenhamos nas escolas uma cultura científica. Então vamos lá. Qual é o primeiro passo para fazer ciência? Qual é o primeiro passo para se tornar um cientista? As pessoas fazem essa pergunta porque querem saber por onde começar, Então, de início, a gente pode dizer que o primeiro passo para se tornar um cientista é pensar. Mas todo mundo pensa e nem todo mundo é cientista. Por que que isso não acontece? Na verdade, nós pensamos de uma maneira limitada. Por exemplo, quando você era criança, eu acredito que você fazia diversas perguntas, tinha curiosidade, fazia perguntas sem inibição nenhuma, À medida que você foi crescendo, as perguntas foram se tornando mais complexas e as pessoas com dificuldade de responder essas perguntas passaram a ignorar as suas perguntas, Fazendo com que você desenvolvesse alguns bloqueios, E de forma que as aulas passaram a ser cada vez mais entediantes por conta de que nós, alunos, não tínhamos tantas perguntas para fazer, Muitas vezes a aula se resumia ao professor falar e alguns alunos perguntavam apenas o que já sabiam para parecer mais inteligentes, Quantas vezes até mesmo nós, professores, ignoramos a determinada pergunta dos nossos alunos e bloqueamos as curiosidades deles por conta de algo que nós não sabemos responder. Com isso, nossa educação passou a ser mais algo relacionado a memorizar textos, memorizar fatos, memorizar regras, e muitas vezes nós não questionamos aquilo que nós memorizamos. Qual será a característica comum de todos os cientistas? Será a capacidade que eles têm de memorizar longos textos? Claro que não. A característica fundamental de todo cientista é a sua capacidade de observar a natureza, fazer perguntas sobre a natureza, e dessas perguntas eles levantam hipóteses e fazem experimentos para ver se essas hipóteses são verdadeiras ou não. Será que é tão fácil assim ser um cientista? Então quer dizer que é só olhar o que está ao nosso redor e começar a fazer perguntas? E porque, mesmo assim, as pessoas não se tornam cientistas? Porque, na verdade, à medida que nós fomos crescendo, nós fomos desenvolvendo esse bloqueio para as perguntas, Nós estamos muito habituados a criticar e muitas vezes não criamos mais, não pensamos mais. Por exemplo, quantos críticos literários escrevem livros? Quantos críticos gastronômicos realmente cozinham, Então, nós, devido à nossa frequência em criticar, muitas vezes nós estamos perdendo a nossa iniciativa em criar as coisas. Então, nós deveríamos experimentar mais, deveríamos criar mais, E parar de nos preocupar tanto com as críticas das pessoas. Isso é essencial para se pensar como um cientista. Nós estamos muito acostumados com aquele ditado, mais vale um pássaro na mão do que dois voando, E esquecemos de pensar que quem não arrisca, não petisca. Então, devemos olhar mais para as coisas que estão ao nosso redor, devemos retomar aquela nossa capacidade de nos admirarmos com as coisas da natureza. Isso é uma coisa que os cientistas têm, Eles se admiram com as coisas que muitas vezes para outras pessoas são simples, e isso faz com que a gente comece a desenvolver uma mentalidade mais criativa, uma mentalidade menos bloqueada, mais desinibida, Então nós devemos experimentar mais as coisas, devemos cheirar mais, ouvir mais, observar mais. Isso fará de nós termos a mentalidade de um cientista. Devemos também
parar de pensar apenas em respostas óbvias, em soluções óbvias para os problemas que nós temos. E, às vezes, as ideias se desenvolvem a partir de soluções que pareciam ser absurdas, né? Albert Einstein certa vez disse que se uma ideia não parece absurda, então não há esperança para ela. Então, às vezes, a gente precisa parar de pensar de forma tão bitolada, de forma tão limitada, e pensar mais fora da caixa, fora dos padrões, né? De forma mais desinibida. É assim que os cientistas chegam às suas respostas. Então, dar asas à sua imaginação é importante, né? A gente precisa instigar mais a nossa imaginação, a nossa criatividade. O que faz um cientista não é só ele memorizar textos, mas também ser uma pessoa criativa, que suponha soluções criativas, né? Então, no próximo vídeo, nós vamos começar a analisar quais são as perguntas que os cientistas fazem, né? Então, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.